Bom dia a todos, diretamente aqui de Zaporizhia, depois de uma noite não tão fácil. Se você não sabe o motivo, dá uma olhada no último vídeo dessa série. Estamos seguindo para Dnipro, é a cidade que é mais ou menos 1h30 daqui, e também uma grande cidade ucraniana que tem sido constantemente atacada, mas ainda segue sob o controle do governo de Kiev. Vamos mostrar para vocês essa cidade, contar mais sobre a guerra, contar sobre outros aspectos. Então me acompanhe aqui, faça parte dessa comunidade, prestigie o canal. Bom pessoal, como mostrei para vocês até agora, a guerra que se desenrola na Ucrânia, na visão de muitos há mais de 10 anos, tem características diferentes em regiões diferentes. Para aqueles que vivem em Lugansk ou em vilarejos no Oblast de Donetsk, a guerra com ataques e contra-ataques tem sido parte da realidade diária de milhões desde 2014. Para tantos outros, mais próximos da fronteira com a União Europeia, bombardeios, perdas de pessoas próximas da família ou até mesmo abandonar as suas casas e pertences da noite para o dia são tragédias com pouco mais de 2 anos de idade. A cidade de Dnipro, que mostrarei para vocês nesse e no próximo vídeo, tem sido uma localidade que vive de certa forma as duas realidades paralelamente. Sendo uma cidade tão grande e tão estratégica do ponto de vista econômico e militar, e estando geograficamente próxima de regiões onde os russos tiveram constantes avanços, os bombardeios aqui em Dnipro são bem mais comuns que em Lviv ou em outros oblasts da Ucrânia Ocidental, mas ainda não tão frequentes quanto em Kharkiv e Kherson, a ponto de vermos uma paralisação quase que completa da vida em algumas partes da cidade. No vídeo de hoje falaremos bastante sobre a normalização da vida em um cenário de guerra. Na visão de alguns, a banalização da violência e dos perigos causados pelos conflitos armados. Na visão de tantos outros, um mecanismo de defesa ou até mesmo evolucionário para sobreviver psicologicamente em um constante estado de medo. E depois de uma jornada tranquila de 1h30, cheguei aqui em Dnipro. Essa aqui é uma das principais cidades ucranianas, se não me engano é a 4ª maior, com 1 milhão de pessoas. Nós temos aqui o rio Dnipro, muito bonito, e que corta não só a cidade, mas toda a Ucrânia, né? Nós temos a Ucrânia dividida entre duas metades, assim podemos dizer. O rio Dnipro que sai desde o norte da Ucrânia, praticamente lá na Bielorrússia até o Mar Negro. E nós temos aqui uma cidade industrial muito interessante, eu vou contar para vocês, e que virou, de certa forma, um porto seguro para as pessoas que vêm das diversas regiões do país que foram afetadas pela guerra. Então nós temos aqui também muita ajuda humanitária chegando. Obviamente que essa cidade também é alvo de ataques dos russos, mas acaba sendo um pouco mais tranquila do que Zaporizhia, do que Kharkiv e do que, obviamente, as regiões lá de Donetsk e Lugansk. Então me acompanhe aqui nesse dia frio, mas muito bonito. Bom pessoal, eu aproveito, estou aqui, agora saiu um solzinho gostoso, apesar disso está muito frio, está perto aí de 1 grau e a temperatura talvez esteja -2 na sensação, pelo que eu olhei há pouco. E eu queria falar para vocês sobre a questão da normalização das guerras, né? Se a gente for olhar todos os conflitos que acontecem no mundo atualmente, conflitos terríveis que causam milhares e milhares de vítimas inocentes, crianças, mulheres, seja no Sudão, considerado pelas Nações Unidas a maior crise humanitária que nós temos no mundo nesse momento, no Iêmen, a própria crise na faixa de Gaza, Israel contra Hamas, aqui a guerra da Ucrânia. Muitos desses conflitos, depois de muito tempo, de uma exaustão que a população civil acaba sofrendo por esse constante estado de medo, que a guerra passa por um processo de normalização. E isso para mim ficou muito evidente aqui na Ucrânia, quando a gente vê que tocam os alarmes, que tem realmente uma espécie de aviso para as pessoas buscarem refúgio e todo mundo segue seguindo a sua vida normal, segue o seu dia a dia normal, fazendo o seu trabalho, andando com os carros, indo nos shoppings, etc. Então, imagino que a reação hoje seja muito diferente daquela no início do conflito, onde houve uma leva de milhões de refugiados que quiseram seguir em direção à Europa, quiseram uma vida melhor, um pouco mais segura em outro lugar.
mas esse processo de normalização acontece sempre nas guerras e é muito triste, porque você acaba vendo a falta de esperança em muitas pessoas. Apesar disso, você vê a esperança em tantas outras que eu conversei, elas disseram que vai demorar, que esse conflito não tem data para terminar e não tem nem a forma como terminar. Pode ser que depois de 5 anos, com muita resiliência, a Ucrânia recupere tudo, pode ser que a Ucrânia perca tudo, pode ser que haja um congelamento das fronteiras e fique com essa situação de impasse por muito tempo. Então, como não se sabe ao certo o que vai acontecer, elas vão seguindo sua vida dia após dia, obviamente tendo a esperança de que a Ucrânia e o seu povo poderão um dia decidir o seu próprio futuro. Vocês sabem que eu gosto também muito da cultura russa, apesar de não gostar muito da política russa, eu sou muito crítico à política tomada pelo presidente Putin e por tantos outros durante os últimos anos, mas a questão ucraniana ela vai além de simplesmente você ter grupos radicais pontuais, e aqui realmente existe grupos radicais em várias localidades, não estou dizendo que isso não existe, mas é a população civil que não está ligada a isso e que quer poder praticar sua língua, praticar sua cultura de maneira livre. Inclusive, se a gente quer falar de grupos radicais, no Brasil tem muitos grupos radicais, nos Estados Unidos tem muitos grupos radicais, em quase todos os países árabes há muitos grupos radicais, então isso não necessariamente significa que a população civil ela corresponde a essa visão ou simplesmente apoia essa visão. É importante a gente fazer essas diferenciações. Obviamente que eu sou contra todo tipo de radicalismo, principalmente aqueles grupos que usam bandeiras de períodos tenebrosos da história, né? Eu não vou falar a palavra, vocês sabem, mas eu tenho medo do vídeo ser desmonetizado por conta disso. Mas isso é muito pequeno comparado com as milhões e milhões de pessoas ucranianas que querem viver em paz, seguindo a sua cultura, seguindo a sua vida de maneira normal. Então, deixo aqui para vocês esse relato nesta bela localidade. Vocês conseguem ver aqui, ó, o rio de Dnipro atrás, chamado Dnieper, portanto, que corta a Ucrânia de norte a sul, leste a oeste, praticamente em 2 partes. E nós temos aqui uma cidade moderna de praticamente 1 milhão de pessoas que vive, trabalha e que busca sempre seguir a sua vida de maneira normal, apesar das circunstâncias. O rio Dnieper, ou rio Dnipro, é o mais extenso rio que corta a Ucrânia, tendo em sua totalidade mais de 2.200 quilômetros de extensão. Nascendo na Rússia e cortando também a República de Belarus, para os ucranianos é uma fonte inestimável de vida, seja para a própria subsistência de sua população através da agricultura, seja para a sua economia, exportando grãos e alimentando também complexos industriais na Ucrânia oriental e ocidental. Ele deságua no Mar Negro, que também é outra fonte de riqueza ucraniana desejada por muitos. Historicamente, a trajetória desse grandioso rio esculpiu também uma diferença de mentalidade e de influências na população ucraniana, igualmente dividida em 2 partes. Aqueles à margem oeste do rio Dnipro foram mais fortemente influenciados pela Europa Central através da Polônia, Hungria e Áustria, enquanto os da margem leste mais fortemente ligados aos russos. Ao longo do último século, e principalmente após observarem a prosperidade econômica e social alcançada pelos países mais próximos da margem oeste depois do fim da União Soviética, muitos ucranianos da margem leste começaram a exigir de seus governantes também uma maior aproximação com a Europa. Muitos vislumbrando ser como a atual Polônia ou República Tcheca, menos como Belarus ou o Cazaquistão. Mudanças políticas aconteceram e acontecem ao longo da história. Todos nós chegamos até aqui na era digital, expondo nossas opiniões e críticas ao mundo por conta dessas mudanças. Para todos aqueles que defendem cegamente que os ucranianos deveriam continuar subjugados às decisões do Kremlin para sempre, pergunto: quem seria melhor que os próprios ucranianos para decidir pelo seu futuro? Podemos discutir por horas de maneira civilizada a real necessidade ou não da entrada da Ucrânia na OTAN. Mas fato é que a aproximação econômica e política com a Europa e o Ocidente foi e continua sendo uma demanda crescente da vasta maioria da população ucraniana, principalmente entre os mais novos, que veem nos jovens prosperando em Varsóvia,
Vem nas eleições livres estonianas ou até mesmo vem nos aposentados em Budapeste uma realidade mais desejável do que a vida levada em Minsk ou em Novosibirsk. O que eu quero dizer com tudo isso? Mudanças são inevitáveis. Sejam elas condizentes ou não com a sua visão de mundo, com a sua cartilha política ou com gosto pessoal, tais mudanças continuarão acontecendo. Em um mundo pós-pestes, pós-guerras mundiais e genocídios dos mais diversos, as leis do direito internacional nos obrigam a enxergar que invadir uma nação soberana para impor a sua própria vontade, seja qual império for, é algo errado e inaceitável aos olhos da maioria. Seja em Bagdá com soldados americanos ou em Kiev com mísseis balísticos russos, é errado igual. Sejamos sensatos e paremos com clubismos. Olha, sendo bem sincero, a vida aqui tá bem tranquila. Lembra até Kiev no aspecto da tranquilidade. Você vê muitos militares, você vê, obviamente, alguns sinais da guerra, assim, né? Pessoas aglomeradas, muitas falas de propaganda, etc. Mas do aspecto da destruição que eu vi em Kharkiv, mostrei para vocês, ou até mesmo o medo exagerado das pessoas, você vê que isso não está acontecendo aqui. Isso é bom, é uma cidade grande, 1 milhão de pessoas, então você vê que conseguiram normalizar a situação difícil. Eu acho isso sempre positivo, apesar de estar longe, essa guerra acabar, a gente não saber como que isso vai acontecer. É sempre bom você ver as pessoas tentando levar a vida normal, apesar dos pesares. Muitos aqui nos comentários chamam a atenção para a limpeza e organização de algumas cidades ucranianas, apesar da guerra. Realmente posso constatar que muitas localidades são mesmo como parecem aqui nos vídeos. A cultura, a civilidade e a educação de um povo não se perdem com as guerras. Observemos, por exemplo, a Alemanha, o Japão, a Coreia, entre tantos outros países devastados pelas guerras e que em pouco tempo se reergueram como nações prósperas e organizadas. Na Ucrânia temos uma realidade muito parecida e o cuidado com as cidades faz parte da mentalidade das pessoas. Bom, pessoal, uma coisa que eu acho triste aqui que tem acontecido na Ucrânia é que, por conta da guerra, grande parte dos símbolos soviéticos estão sendo completamente eliminados, derrubados, cancelados. É uma coisa que é meio triste, se você for ver, que a Ucrânia ficou sob ocupação nazista de 41 a 43, um regime extremamente nefasto, e que quem acabou libertando foram os soviéticos do Exército Vermelho. Obviamente que cometeram abusos sobre os ucranianos, não foi um período fácil de maneira alguma, mas você não pode esquecer quem que libertou o país, né? Então você simplesmente apagar os símbolos, destruir os símbolos, essa espécie de atitude iconoclasta, se assim a gente pode colocar nesse sentido, não faz muito sentido na minha visão, porque é exagerado, né? Você pode condenar o presidente Putin, tudo que tem acontecido durante os últimos anos, mas apagar toda a história soviética, que também é a história desse povo, que lutou contra os nazistas, grande parte deles, é você querer apagar partes da história que não merecem ser apagadas, não precisam ser apagadas, elas podem ser revisitadas, podem ser estudadas novamente para fazermos novas análises, mas não necessariamente destruir tudo e fingir que nunca aconteceu e que tudo foi ruim. Isso também não me agrada muito, não. Mas, apesar disso, aqui em Dnipro você vê que os símbolos se mantiveram. Alguns deles se mantiveram, vocês conseguiram ver ao longo desse vídeo. Eu acho isso sempre muito positivo, que você seja firme na sua posição, como eles são ucranianos, querem permanecer na Ucrânia, mas não necessariamente apagar tudo que os soviéticos fizeram aqui, até porque seria impossível. Grande parte dessas cidades foram todas reconstruídas pelos soviéticos durante os anos pós-guerra. E aqui há uma exposição
da guerra atual, que para os ucranianos é considerada como tendo seu início em 2014. Começou a tocar o alarme aqui. Não sei para onde ir. Eu saí correndo aqui perto do museu, o alarme continua tocando, mas as pessoas não fazem absolutamente nada. Eu fico meio perdido. Eu não sei se essa reação deles é porque é comum aqui, não acontece nada demais. Até não vi grandes rastros de destruição nessa cidade, mas um alarme como esse assusta, né? E as crianças, você vê, brincando normalmente, andando com os pais, as senhoras andando, os ônibus andando normal, as pessoas na praça. Eu fico muito perdido, assim, eu não sei qual o nível de gravidade. Ao mesmo tempo você fica preocupado, né? Mas, enfim, não sei. Bom, pessoal, agora parou o alarme, voltei aqui na exposição. Que para os ucranianos a guerra começa oficialmente em 2014 com a anexação da Crimeia e a invasão do Donbás. Isso no contexto da Euromaidan, né? Que é considerado para muitos ucranianos uma revolução, para os russos considerado um golpe de Estado. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas é interessante você ver que há vários tanques dessa guerra moderna, tantos outros mísseis em disposição, imagens históricas, principalmente de 2014. Acredito que algumas coisas também sejam já referentes à nova etapa da guerra 2022, e que Dnipro tem sido frequentemente atacada também, é exemplo que vocês escutam nos alarmes, mas as pessoas parecem não se importar. De qualquer maneira, a destruição por toda a Ucrânia é generalizada, além do número de civis mortos está na casa dos milhares. Nós sabemos, isso é uma grande tristeza. Há vários conflitos acontecendo no mundo, muitos deles esquecidos, tantos outros nem conhecidos, e é importante sempre a gente dar uma voz a essas pessoas que estão sempre na dificuldade, apesar da normalidade aparente. Bom, pessoal, vamos recapitular os fatos que aconteceram em 2014. Independentemente de você achar que a Euromaidan foi uma revolução ou um golpe de Estado, vale a gente lembrar que massivos protestos populares de fato aconteceram em Kiev, e subsequentemente o presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, foi removido do cargo em 22 de fevereiro de 2014. Nesse mesmo momento, no leste do país, soldados russos sem insígnias invadiram o Donbás e assumiram o controle de posições estratégicas do território ucraniano em Luhansk, Donetsk e na Crimeia. Naquele mesmo ano, um referendo unilateral foi organizado pela Rússia, no qual a Crimeia como um todo foi anexada à Federação Russa. Tal medida foi amplamente criticada em todo o mundo e, no fim, apenas reconhecida por 14 das 193 nações do mundo, tendo apoio de países como Cuba, Afeganistão, Coreia do Norte, Belarus, Sudão, Nicarágua, Síria, entre outros. A partir de abril de 2014, também manifestações grandes de grupos pró-Rússia aconteceram na área do Donbás e transformaram de fato aquele conflito em uma guerra entre o governo ucraniano e as forças separatistas financiadas pelos russos. Em agosto, veículos militares russos cruzaram a fronteira e derrotas sucessivas dos ucranianos aconteceram a partir de setembro daquele mesmo ano. A partir daí, a guerra no Donbás tem seu início com enorme destruição da infraestrutura e violações dos direitos humanos e do Código de Guerra cometidos tanto pelo governo de Kiev contra os étnicos russos, quanto pelos separatistas cometidos contra os étnicos ucranianos. Essa guerra vitimou milhares de pessoas e mostra a crueldade utilizada por ambos os lados desde aquele primeiro momento. Em 2019, calculam que 7% do território ucraniano já era ocupado pelos russos, enquanto hoje são cerca de 19% dos territórios sob o controle de Moscou. Todas essas informações que eu listei aqui são fatos históricos, amplamente conhecidos e documentados por jornalistas e testemunhas que, em muitos casos, perderam suas vidas para veicular tais informações.
Tenhamos, por favor, respeito com as vítimas, tanto russas quanto ucranianas, desse terrível conflito. Bom, pessoal, para os ucranianos essa guerra começa em 2014, seja com a anexação da Crimeia, seja com a invasão do Donbass. Aqui a situação é um pouco mais tranquila em relação à guerra de infantaria, onde há soldados e destruição generalizada dos edifícios, mas há sempre alarmes, exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco, por conta de ataques aéreos. De qualquer maneira, em muitas cidades ucranianas você vai ver menções em relação à guerra que começou em 2014, teve essa segunda etapa mais intensificada em 2022, onde agora há, obviamente, a menção de cidades que continuam sob o controle ucraniano, no caso Kramatorsk, essa que tem sido uma das mais severamente bombardeadas durante os últimos meses, principalmente após a conquista de Avdiivka, agora no final de fevereiro, no meio de fevereiro, e tantas outras cidades que já foram conquistadas pelos russos, essas em azul, exemplo de Lugansk, que vocês conseguem ver ali atrás, e também, mais emblematicamente, a cidade de Donetsk, ali também em azul no chão. Essas que eram cidades grandes, muito populosas, mas pela proximidade com a Rússia, acabaram caindo de maneira muito fácil em 2014, até o exército ucraniano não era mobilizado como é hoje, não tinha a ajuda da OTAN como tem hoje. De qualquer maneira, é um exemplo interessante você ver sempre essas marcas de guerra, alguns carros de guerra, outros carros civis que foram afetados e tantas outras imagens muito fortes que marcam essa guerra que tem mudado a história do mundo como a conhecemos. Mas a cidade de Dnipro não foi só uma cidade com problemas na guerra atual, foi uma cidade com uma resistência heróica. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Batalha por Dnipro, que também se deu aqui, nós temos exemplo de carros de guerra e tanques de guerra soviéticos que eu vou mostrar para você. Essa parte eu acho bonita, acho interessante e muito válida, porque conseguiram expulsar os nazis daqui e de tantas outras localidades da Ucrânia, então essa parte merece ser sempre lembrada. A Batalha do Dnieper, ocorrida em 1943, foi uma das maiores operações da Segunda Guerra Mundial, tendo envolvido quase 4 milhões de homens ao longo de mais de 1.400 quilômetros de fronte. Durante seus 4 meses, a margem oriental do rio Dnipro foi recuperada pelo Exército Vermelho, o que mais para frente viria a possibilitar a liberação de Kiev também pelos soviéticos. Calculam que entre soviéticos e alemães o número de mortos superou a faixa de 400 mil pessoas, somando ambos os lados. A situação que está acontecendo na faixa de Gaza é realmente tenebrosa, terrível, tristíssima, e as ações militares de Israel merecem sim o nosso repúdio pela desproporcionalidade e também uma fala veemente da comunidade internacional. Mas o fato do presidente do Brasil ter comparado o que acontece lá com o Holocausto é um absurdo que revela desconhecimento histórico assim em vários níveis. E eu aproveitar que eu tô aqui em Dnipro para falar que aqui também teve um dos tristíssimos episódios relacionados ao Holocausto, em 1941, quando a cidade estava sob ocupação nazista. A cidade, que tinha mais ou menos entre 35 e 40 mil judeus, teve quase a população inteira dizimada. Inclusive, em um episódio em outubro, 15 mil judeus foram mortos em 2 dias apenas. E essa população de mais de 30 mil judeus caiu para pouco mais de 700 no final da guerra. Então, realmente aqui você vê o que é o Holocausto e como é incomparável você traçar paralelos em qualquer outro episódio que aconteceu depois dele com ele mesmo nos anos 30 e 40 do século passado. Então vale aqui a gente sempre criticar quando há algo errado acontecendo no mundo e está sendo cometido muitos erros, estão sendo cometidos muitos erros, muitas violações do Código de Guerra, dos direitos humanos dentro da faixa de Gaza pelo exército de Israel. Isso é incontestável, mas ao mesmo tempo você comparar uma situação de guerra com um holocausto que foi tudo premeditado para exterminar
os judeus da Europa inteira, 6 milhões deles, em um pouco espaço de tempo, uma máquina de guerra com câmaras de gás, com fornos, com tortura aberta, isso tudo não é comparável. Então é muito infeliz a fala, espero que ele se retrate, porque é importante para o Brasil ter uma boa diplomacia. Enquanto estive em Dnipro, pude também visitar uma das mais belas igrejas dessa região, a Catedral da Transfiguração do Salvador, onde pude ver parte do coral ensaiando em um momento de muita fé. Acompanhem aqui um trechinho. Bom, gente, em um mundo de maniqueísmos absolutos em que cada lado se acha o único representante de virtudes e da superioridade moral, enquanto o outro representa tudo de podre da sociedade, realmente há pouco espaço para um debate sóbrio e racional sobre uma guerra com raízes históricas centenárias e tantos interesses escusos em ambos os lados. Muitas pessoas desrespeitosas inundaram a seção dos comentários com ofensas pessoais durante meus últimos vídeos, sendo que eu estou aqui na Ucrânia simplesmente para ser um observador, filmar e relatar o que vejo e escuto dos moradores locais. Querer matar o mensageiro só porque a mensagem não te agrada não nos levará a lugar algum enquanto sociedade. Por isso peço a você que admira meu trabalho, concordando ou discordando de mim, que deixe uma mensagem de apoio aqui nos comentários. Isso não só ajuda a plataforma a aumentar o alcance dos vídeos, mas me dará cada vez mais motivação para continuar arriscando minha vida para trazer informações de graça para vocês diretamente dos lugares mais perigosos do nosso planeta na atualidade. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é só como caráter de curiosidade, essa cidade já teve vários nomes ao longo da história, mais recentemente, acho que na década de 1926, ela foi nomeada Dnipropetrovsk, em homenagem a um comunista ucraniano, Georgy Petrovsky, e obviamente Dnipro vem através do rio Dnipro, né, de rio Dnieper, alguns falam. E depois que teve a Euromaidan, teve obviamente a revolução, que eles chamam, tal, que querem acabar com todos os símbolos russos. Muitas estátuas do Lenin foram destruídas, retiradas das cidades ucranianas, e esse legado foi revisto a ponto da cidade ser renomeada mais uma vez apenas para Dnipro, como é até hoje, em homenagem ao grande rio que alimenta a Ucrânia inteira, assim, literalmente, e que corta a cidade. Bom, pessoal, mais uma noite, perto de meia-noite, e não paro de tocar os alarmes aqui em Dnipro. Durante o dia, durante a noite, imagino que para a população deve ter se tornado algo normal, para a gente sempre assusta, mas virou para mim praticamente algo diário aqui na Ucrânia. Realmente muito, muito triste, porque quando você escuta, provavelmente tem a chance do exército ucraniano abater, mas tantos outros vão cair em alvos, alguns deles civis, e com certeza pessoas vão morrer numa guerra que não tem prazo para terminar. Realmente conseguir pregar o olho durante as várias noites na Ucrânia não foi fácil. Esses frequentes alarmes de dia e de madrugada eram constante lembrança da efemeridade da vida e da crueldade das guerras. No próximo episódio continuarei mostrando para vocês essa e outras cidades para que possamos juntos compreender esse conflito de maneira mais detalhada. Até lá, espero que continuem assistindo os vídeos e deixando aqui os seus comentários e impressões. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.